Fernão, eu acho que, como você citou lá o Roosevelt, eu acho que vale a pena você comentar. A gente está com 1.500 pessoas aí. Eu queria pedir para o pessoal curtir, compartilhar a live. É muito importante a mensagem aqui chegar para mais pessoas, né? Que a gente fala muito sobre soluções do Brasil. Eu acho que é importante porque é muito similar. Estou terminando de ler um livro do Roosevelt também agora, com a situação brasileira. E o que o Roosevelt fez? Que você citou, né? Ó, tem que voltar lá. Mas o que ele fez? O que ele fez? Isso, quer dizer, você tinha um processo semelhante a esse que está voltando hoje, enfim, os Estados Unidos tinham acabado de se urbanizar muito rápida e violentamente, né? Era um país rural, né, que não tinha noção de técnicas de governança de grandes cidades, nem nada disso, né? E, ao mesmo tempo, teve uma revolução dos processos de gestão que permitiram aos espertalhões ganhar dinheiros inimagináveis até então, né? E coincide com isso uma quebra, uma disrupção, como se diz hoje, muito violenta, provocada pela ferroviarização do país. O país era só a borda do Atlântico, e aí as ferrovias abriram todo o território até o Pacífico. Mas era um único canal para você chegar lá e para você trazer o que você produzisse lá para o consumo aqui na costa do Atlântico. Então, elas eram a Amazon daquele tempo, né? E quem estivesse fora da Amazon estava fora da economia, como está voltando a ser hoje. Então, os empresários, grandes predadores, mancomunados com os políticos e com os donos das ferrovias, né, foram quebrando seus concorrentes e construindo monopólios nos setores críticos da economia. E isso foi destruindo todos os direitos civis, porque não adianta você ter direitos civis se só existir um patrão na praça, né? E se ele te demite, você não tem outro patrão a quem pedir emprego, né? Então, essa é a arma que manteve o absolutismo monárquico durante milênios, né? Você controla o acesso ao direito de trabalhar por uma merda desse tamanho de miséria, né? Ou não, né? Então, o cara que fica excluído disso está morto, não consegue mais sustentar sua família. E hoje, com tudo acontecendo dentro de 5 plataformas da internet, ficou muito mais fácil do que no tempo das ferrovias. Então, é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele pega, desmonetiza o sujeito, põe ele fora da rede e o cara morre de fome, né? Não precisa mais fuzilar. Você faz isso, deixa depois ele morrer sozinho. Então, o que o Theodore Roosevelt fez? Ele percebeu que se esse sistema não fosse quebrado, a democracia americana ia acabar, né? E o socialismo ia entrar lá como estava entrando na Europa, né? E aí ele pensou esse sistema antitrust, que era isso, você limitar por lei a quantidade de mercado que uma empresa poderia conquistar, mesmo que fosse por competência. Passando disso, ela era obrigada a vender o excesso para outro empresário para competir com ele. E isso, o acirramento da competição econômica criou um milagre econômico, né? Porque valorizou exponencialmente o valor do trabalho, né? Os empresários, para ter o melhor cara na competição, tinham que aumentar os salários cada vez mais, para disputar os melhores trabalhadores. E para disputar os consumidores, tinham que abaixar cada vez mais o preço. E isso fez os Estados Unidos do século XX, que foi aquela explosão econômica gigantesca. Então, a Europa já entendeu isso. Ela está atacando as 5 ou 6 grandes plataformas aí, mega plataformas de internet, com esse viés antitrust. Essa semana mesmo teve uma multa lá para a Apple, que foi considerada histórica, né, de 1,8 bilhões de euros, porque a Apple sonegou para os seus
frequentadores, né, dos seus espaços, a informação de outros pontos de venda de música mais barato que os dele. E isso foi julgado como uma medida de concorrência desleal e criminosa, né? E, portanto, ela foi... E várias ações na Europa têm esse sentido. É claro que os americanos também sabem essa receita melhor que os europeus, né? Que foram eles que inventaram. Mas você tem empresas que têm budgets de $1 trilhão, maiores do que quase todos os países do mundo, né? E essa turma suborna os políticos para que essa coisa não seja tratada como deve. E isso retarda o processo. Então, quer dizer, qual é o lado positivo disso? É que, mesmo com todos os riscos implicados nessa eleição, você vê o Biden não está dando sinais de que vai jogar a sua posição global, né, e histórica no lixo, né, para ganhar uma eleição. Então, a história ainda permite, né, ainda influencia isso. Quer dizer, eles vêm da extração inglesa, da democracia inglesa, né, e isso não vai ser jogado fora. Então, o ponto de resistência está lá, né? Estados Unidos com a Europa contra o cara que está ameaçando a Europa pela Ucrânia, né? E Israel, que está sendo espremido por grupos terroristas, né? Quando você tem um Oriente Médio que tem a importância econômica que tem, já todo pronto para saltar para a modernidade, né? E está sendo sempre impedido de fazer isso por algum ato de barbárie que provoca paixões desenfreadas, guerras, o diabo, que atrasam esse processo. Mas é isso aí, quer dizer, os Estados Unidos, essa contaminação gramsciana dos Estados Unidos foi ensejada pelas redes sociais, né, e por essa concentração de todos os poderes que elas têm, né, e acabou resultando, quer dizer, em 50 anos que nós estamos revertendo a lei antitrust, você está criando monopólios, né, cada vez mais, cada vez mais. E isso fez, pela primeira vez, uma geração de americanos andar para trás. Sim, exatamente. E Fernão, estão com essa fúria esquerdosa aí. Isso é tão claro que quando você vai ler sobre o período lá do Theodore Roosevelt, aqueles primeiros 50, 60 anos ali, que você vê, como você explicou, né, a mão de obra subindo o valor e os produtos descendo. Aí agora você fala, tem trouxa ou não tem? Não sei, mas como é que está a mão de obra e serviço? A mão de obra está caindo e o valor das coisas está subindo. Claro, porque você abriu a competição com o salário do chinês. Quer dizer, e não pôs nenhuma barreira para isso. Então, o que está acontecendo? Os salários americanos estão se achinesando. Sim. Isso é insuportável para um povo que nunca passou por esse tipo de experiência. Nunca andou para trás. Não teve nunca uma geração de americanos que não foi muito melhor do que a dos seus pais. Essa é a primeira, né? Então, esse é o quadro lá, gente, do mundo para onde a gente olha, né?